O Novo Testamento, assim como o Antigo Testamento, se desenvolveu de modo orgânico por décadas, feito a muitas mãos em muitos contextos, mas com uma coisa em comum com toda a palavra de Deus: inspiração divina e condução do Espírito Santo. Confira o artigo que preparamos para que você possa entender as bases da nossa fé que estão contidas na Sagrada Escritura. O que é o Novo Testamento? O Novo Testamento nada mais é do que o conjunto de livros que conservam o testemunho das primeiras gerações de discípulos e de seguidores de Jesus Cristo. Nestes relatos, encontram-se os principais ensinamentos de Nosso Senhor, bem como sua vida, além de como as primeiras comunidades cristãs foram se desenvolvendo a partir do próprio Cristo. O Novo Testamento, assim como o Antigo Testamento, são documentos que a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, reteve como referência e inspiração da revelação de Deus para os homens. Não consta, nestes relatos, uma teologia elaborada e sistemática. Tal teologia se desenvolveria nos primeiros grandes concílios, no quarto e quinto século. O Novo Testamento tem por finalidade o testemunho diversificado do cristianismo frente a diversos contextos, com diversas pessoas e variadas comunidades. São Paulo de Guercino, um dos principais autores do Novo Testamento. São Paulo de Guercino. A origem do Novo Testamento. A origem do Novo Testamento se deu de modo bastante semelhante aos livros do Antigo Testamento, e, da mesma forma, com uma datação não tão precisa em relação aos eventos narrados. Basta recordar que os evangelhos, por exemplo, não constituem como um diário de bordo, onde a cada fala ou feito de Jesus, alguém anotava minuciosamente os fatos in loco. A tradição atribui um e outro livro a um e outro autor, porém, bem sabemos que, como é o exemplo de São Paulo, os apóstolos frequentemente se usavam de secretários para redigirem suas cartas e relatos. Alguns escritos, portanto, foram redigidos por discípulos dos apóstolos a fim de manter a pregação de modo fidedigno. Sendo assim, o titular do livro é, antes de tudo, a autoridade do relato, antes que o autor propriamente dito, o que em nada diminui o caráter autêntico da mensagem, bem como a inspiração divina da mesma. A inspiração do Novo Testamento reside no fato de que a mensagem de fé, escrita a uma determinada comunidade, é recebida e transmitida como divinamente revelada. Lendo os relatos, a Igreja passou a estudar a autenticidade e fidelidade da base destas mensagens de fé. Sendo assim, após minucioso processo, é que a Igreja definiu o cânon, regra ou lista, dos escritos que compõem o Novo Testamento. Assim como toda a Bíblia, devemos, sempre, lê-la em concordância com a sua autoria e destinatários, dentro de uma vivência profundamente eclesial, a fim de entender o que Deus, por meio de autores humanos, revela a nós, homens,